Galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso, mas como todos sabem, estamos parados de campeonato por causa da Copa América. Copa América que está rolando, que para mim está muito do chato, já vou avisando meus amigos que estão sempre perguntando, e aí, você não vai falar sobre a Copa América? Meus amigos, eu já falei, pode ser até que mude durante essa Copa América, mas eu não tenho o menor ânimo com a seleção. Tá? Eu já falei em outros vídeos, não tenho o menor ânimo. Para mim está uma chatice. Tudo que aconteceu envolvendo Neymar há muito tempo, eu não gosto desse paparico em cima do Neymar. Tivemos grandes craques que não foram paparicados igual ele. Eu não morro de amores pelo Neymar. A convocação do Tite, para mim, muito amiguinho aquele negócio, muito amiguinho para tentar, não está pensando no futuro da seleção, está pensando no cargo. Colocar 2 volantes de marcação para jogar contra a Bolívia, então isso tudo me desanimou. Pode ser que lá na frente, nas outras fases, a coisa melhore e eu até faça algum vídeo sobre o jogo. Mas a princípio, amigo, leva a mão não, mas não tenho menor vontade nem de ver jogo. Eu não paro, o que eu estiver fazendo eu não paro para ver a seleção brasileira atualmente. Como me perguntaram, é minha visão. Pode mudar? Lógico que pode. Posso achar interessante depois, quarta de final, semifinal, alguma coisa assim. Mas fora isso, eu não estou acompanhando o jogo da seleção brasileira. E olha que eu gosto de futebol, mas a seleção não me anima em nada. E nessa parada da Copa América, está todo mundo parado, alguns jogadores, todos os jogadores também de folga, alguns vão ficar 5, 6 dias, outros 10. Então, por exemplo, Magalhães não ficar parado, a gente vai trazer aqui notícias do seu clube, não notícias bombas, análise da notícia do seu clube, e eu estou fazendo, como todo mundo já está vendo, eu estou fazendo uma análise do Campeonato Brasileiro, meu amigo. Porque eu já fiz análise de Palmeiras, Santos, Flamengo e Internacional. Eu não estou fazendo análise dos primeiros 6 meses. Não é isso. Se eu fizer os 6 meses, eu vou ter que fazer análise da Copa do Brasil e da Libertadores. E não é isso. Eu estou fazendo análise das 9 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e uma perspectiva do que pode acontecer em julho no Campeonato Brasileiro. Tá? Porque, mas fui bem na Libertadores, mas tomaram o Brasileiro, você fala que tá mal? Lógico, eu tô falando do Brasileirão 2019, correto? E como eu falei, já falei aí de 4 times, agora vamos falar do 5º colocado. O 5º colocado é o Atlético Mineiro, é o Galo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Atlético Mineiro, do Galo Vingador, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê seu like, ative a notificação, coloque o seu comentário e não esqueça, estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Então vamos lá, galera, meu amigo torcedor do Galo. Bom, o Galo com essa parada para a Copa América terminou em 5º lugar. Rodada anterior estava até lá em cima, vice-líder, 3º lugar, mas terminou em 5º lugar com 16 pontos. O Galo teve 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Exatamente igual o Inter, que está em 4º colocado. O Galo fez 14 gols e sofreu 11. Aí é que tá. Fez 14 gols. Fez mais gols do que o Inter. Só que também sofreu mais gols do que o Inter. Então só para terminar aqui a pontuação, o Galo teve nos 5 últimos jogos 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Nos 5 últimos jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Os times que estão acima do Atlético, todos os 4 tiveram nos últimos 5 jogos mais vitórias do que o Atlético. Calma, galera, mas daí vai de jogo fora, jogo em casa. Bom, o time não pode ser bipolar. Igual temos vários times no Campeonato Brasileiro bipolar. Em casa é uma coisa, fora de casa é outra. Igual aluno, em colégio.
Dentro da escola é um demônio. Saiu da escola, em casa é um santo, né? Tem até asinha. Tem um monte de aluno assim, a gente conhece. Então, vamos lá. O Inter teve 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O Flamengo, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O Santos, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E o Palmeiras é o que está nadando de braçada nesse momento, só teve vitória. Então, por este motivo, o Atlético está abaixo desses 4. Porque ele teve 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Mas o calcanhar de Aquiles, o problema do Atlético, é a defesa ou o sistema defensivo. Na minha visão, a defesa, eu vou falar individualmente, a defesa do Galo é muito lenta, é muito pesada. E o que acontece? A explicação é básica. O time tem que jogar junto. O time não pode jogar espaçado. Porque se você jogar espaçado, você vai dar chance para o adversário. O adversário vai ter espaço para poder jogar. Então o que acontece? O Atlético tem que jogar junto. Quando ataca, tem que atacar em bloco. O problema é quando o Atlético volta. Porque a recomposição defensiva do Atlético é muito lenta por causa dos 2 zagueiros. O que acontece? O Atlético acaba sendo muito contra-atacado. O time que joga com o Atlético pode dar a bola para o Atlético ficar tocando essa bola e ele recuperar, que ele sabe que na saída para o contra-ataque ele vai levar vantagem quase sempre, porque o time do Atlético é lento na recomposição. Não dos meias, mas dos 2 zagueiros. Aí, para isso não acontecer, o que o Atlético tem que fazer? Tem que sair menos. A defesa tem que ir menos para frente. O que acontece? Acaba ficando um buraco entre o meio de campo e a defesa. Porque o meio de campo acompanha o ataque para poder chegar na frente. A zaga acaba não subindo muito para ter fôlego para poder voltar. O que acontece? Fica um buraco entre a defesa e o meio. Para solucionar esse problema, pega um cara do meio, não deixa ele subir. Planta ali para ser o cara do rebote. O Atlético tem um cara a menos na frente. Então, o calcanhar de Aquiles é o sistema defensivo. E eu não vou culpar os 2 jogadores, o Hever e o Igor Rabelo. Por quê? Porque eles são escalados. Eles são escalados. Mas o Atlético não tem outro zagueiro rápido. O problema é da diretoria que não deu condições ao treinador. O Atlético precisaria de pelo menos um zagueiro com velocidade. O Atlético é melhorar muito, muito. Aí você já pega ali o Alessandro que joga pelo lado, o Alessandro já não é nenhum garotinho. Então, já tem esse problema dele não ser nenhum garoto da recomposição. Do outro lado não, que é um garoto. Mas do lado dele, ele já não é um garoto. Então essa recomposição fica lenta. Você pega o Elias, tem velocidade? Tem velocidade. Mas para ele ficar fazendo ir e voltar, chega uma hora que também morga. Mas eu gosto muito do time do Atlético. Esse ano, o Atlético está melhor. Estou gostando do Atlético, está fazendo partidas boas, partidas consistentes, um time que se movimenta muito. Carlos Oliveira deu uma caída, mas apareceu o garoto Alejandro lá que se mexe muito, está dando com condições, está tendo velocidade. Estou gostando do Atlético. Mas o calcanhar de Aquiles é o sistema defensivo. Sistema defensivo do Atlético, que é o que tem que ser trabalhado ou modificado, pelo menos alguma peça. Porque, na minha visão, Igor Rabelo e Hever junto, não é que eles sejam ruins, mas os 2 são lentos. E o precisa de um zagueiro com mais velocidade. Minha visão. Então vamos lá. Fiz a minha análise. Ali. O Atlético está em 5º lugar, está ruim? Não está ruim. Só que o Atlético, se não toma tanto gol do jeito que ele está tomando, provavelmente muitas dessas derrotas
não tinha acontecido. E provavelmente o Atlético poderia estar na frente do Flamengo, ali em terceiro colocado. Está tomando muito gol. Então o problema do Atlético é gol. Fazer ele está fazendo? Tá, ó. O Atlético fez 14 gols. Fez mais gols que Santos, fez mais gols que Internacional. Só não fez mais gol que o Flamengo e o Palmeiras. Mas dos que estão ali em cima, ele está fazendo gol. O problema é a quantidade de gols que está tomando. Então aí que está o problema. Então vamos lá. O Atlético começou a sua caminhada no Campeonato Brasileiro ganhando do Avaí. Ganhou do Avaí de 2-1 em casa em abril, no dia 27 de abril. Depois ele jogou, deixa eu pegar aqui, jogou pelo Campeonato Brasileiro, jogou fora de casa contra o Vasco, perdeu fora de casa contra o Vasco. Aí jogou fora de casa contra o Ceará, perdeu não, desculpa, perdão. O Atlético jogou fora de casa contra o Vasco, ganhou de 2-1, show. Jogou fora de casa contra o Ceará, ganhou de 2-1. Largou com 9 pontos no Campeonato Brasileiro, show de bola. Perdão, não perdeu, falei que errado, eu vi ali errado. Depois jogou fora de casa pela Libertadores, que acabou sendo desclassificado, mas jogou contra o Zamora e ganhou de 2-1. Ou seja, do início do Brasileirão, só a vitória do Atlético. Me deu uma empolgada. Aí vamos para maio. Chegando em maio, deixa eu dar uma aumentada aqui. Chegando em maio, o Atlético jogou contra o Palmeiras em casa. Perdeu o Palmeiras de 2-0. Aí jogou pela Copa do Brasil contra o Santos, primeira partida, empatou de 0-0. Jogou contra o Flamengo em casa pelo Campeonato Brasileiro, com 1 a menos, ganhou de 2-1. Sensacional o Atlético. Até aqui, sensacional. Aí jogou pela Copa Sul-Americana contra União. Perdeu de 1-0 fora de casa. Aí começa. Jogou contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, perdeu fora de casa para o Grêmio de 1-0. Jogou na Sul-Americana contra o União e ganhou de 1-0 também. Aí foi para os pênaltis, né? Acho que nos pênaltis o Atlético ganhou. Chegou em junho, ou seja, o Atlético começou muito bem o Campeonato Brasileiro e depois deu uma caída. O Atlético deu uma caída. Fica claro nos resultados. Aí chegou junho, o Atlético jogou pelo Campeonato Brasileiro contra o CSA, ganhou de 4-0. Depois jogou pela Copa do Brasil contra o Santos, ganhou fora de casa de 2-1. Então o que isso já quer dizer para mim? O time do Atlético não é bipolar. O time do Atlético ganha em casa e também ganha fora de casa. Isso é bom para brigar pelo título. Aí jogou contra o Santos fora de casa, perdeu de 3-1. E jogou contra o São Paulo em casa e empatou de 1-1. Então como é que foi o Atlético? O Atlético começou voando, depois deu uma caída em alguns resultados, voltou a subir, mas ficou oscilando. É por isso que ele está em quinto lugar. Porque se ele não dá aquela caída, ou se dá aquela caída, mas fica mediano ali, fica como ele terminou as 2, 3 últimas rodadas, provavelmente estaria em terceiro lugar. Então ele deu essa caída. E, fazendo uma análise aqui, o Atlético tomou gol em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pô, o Atlético tomou gols em quase todos os jogos. Então, como eu falei, os números estão ali. O problema do Atlético é a defesa ou o sistema defensivo. Aí vem o mês de julho. Vamos lá, o que será julho para o Atlético? Bom, o Atlético em julho tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos.
Começa julho, já um clássico contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, fora de casa. Mando de campo do Cruzeiro. Parelho. Só que estamos acompanhando o Cruzeiro. O Cruzeiro está num problema só. Cada dia é um pepino. É o presidente investigado pela Polícia Federal, é o Itamar falando um monte de asneira para variar, jogador devendo a jogador, vendeu aí um Murilo para pegar um dinheirinho para pagar funcionário e alguns jogadores insatisfeitos, doido para meter o pé, que está sentindo que vai tomar na volta, ou seja, o bagulho tá fervendo lá. A gente não tem a menor ideia de como vem o Cruzeiro. Menor ideia. O Atlético não tem nada a ver com isso. Só que não pode menosprezar. O time do Cruzeiro é bom, mas o clube em geral vive um momento super conturbado. Mas é sempre clássico. Depois, o Atlético joga pelo Campeonato Brasileiro, pela Chapecoense, e volta a jogar pela Copa do Brasil. Ou seja, no meio dos dois jogos contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, tem a Chapecoense fora de casa. Acredito que o Atlético vá com o time reserva. Depois que ele decidir a Copa do Brasil, se está classificado ou não, ele joga em casa contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Aí ele sai, ele vai viajar, vem para o Rio de Janeiro, jogar a primeira partida da Sul-Americana contra o Botafogo. E aí, vai com o time reserva de novo contra o Fortaleza? É para se pensar. Por quê? Se abandonar muito o Campeonato Brasileiro, os outros times que estão em cima podem disparar. A vantagem ou não vantagem, a situação é que Palmeiras também está envolvido na Libertadores. Santos é o único que não vai disputar nada, só o Brasileirão. O Santos tem 3 jogos em julho só, ou seja, pode ver o Santos disparar. Flamengo está Libertadores e Copa do Brasil, Internacional Libertadores e Copa do Brasil, e o Atlético Mineiro está aí, com Copa do Brasil e Sul-Americana. Então tem que avaliar, porque se abandonar o Brasileirão de vez, depois para pegar fica complicado. Aí ele tem o jogo contra o Botafogo fora de casa. Aí, fora de casa ainda, ele joga contra o Goiás, que está muito bem, está justamente atrás do Atlético. O Goiás está atrás do Atlético. E o Goiás não está mais em competição nenhuma, só no Campeonato Brasileiro. Então pode ser uma disputa direta entre Goiás e Botafogo. E termina o mês de julho decidindo em casa contra o Botafogo uma vaga para a próxima fase da Sul-Americana. Então, entre Sul-Americana e Copa do Brasil, tem ali 3 jogos no Campeonato Brasileiro, aonde ele joga confrontos, principalmente contra o Goiás, um confronto direto por posição. A gente não sabe como é que o Goiás vai estar nessa partida, mas o Goiás vem fazendo um bom campeonato. Então, a tarefa do Atlético não é das mais fáceis. O Atlético, em julho, nesses 7 jogos, joga 1, 2, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3 vezes em casa e 4 vezes fora. Sendo que de uma dessas fora é em Minas mesmo, porque é o clássico contra o Cruzeiro. Pode definir o ano do Atlético. Pode definir o ano. Porque se termina julho fora das 2 competições, provavelmente alguém vai correr atrás para falar que precisa de um treinador. Porque ainda não definiu. Se deixa o cara, se não deixa, para coisa e tal. Aí o foco vai ser só o Campeonato Brasileiro. Mas penso eu, tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana, penso eu, o Atlético tem chances reais de avançar. Na minha visão, depende mais do Atlético do que dos outros times. Que no momento, quem é que vive o melhor momento? O Atlético ou o Cruzeiro? Atlético. Quem é mais time, Atlético ou Botafogo? Para mim, Atlético. Então nas duas o Atlético tem condição. Então depende mais do Atlético do que de outra coisa. Na minha visão hoje, o Atlético, hoje,
perde essa classificação. Não estou menosprezando o Cruzeiro nem Botafogo, não é isso. Só que eu vejo uma vantagem no time do Atlético em relação hoje ao momento do Cruzeiro e ao momento do Botafogo. Do Botafogo não é nem o momento, é o elenco. O elenco do Botafogo é bem limitado. E o Cruzeiro não é o elenco, tem um bom elenco, mas vive um momento conturbado, que a gente não tem a menor ideia do que vai ser. Então, olhando o panorama de hoje, para mim, o Atlético é favorito nos dois. Só que isso tem que ser colocado em campo. Se colocar em campo, o Atlético pode terminar julho classificado nas duas competições e, quem sabe, também uma boa classificação no Campeonato Brasileiro. Só que a gente sabe, teremos muitos times aí que vão ir com time misto e reserva julho inteiro no Campeonato Brasileiro. Não tem jeito. Ou eles abandonam a Copa do Brasil e a Libertadores e fica só no Brasileiro, que eu não acredito, ou abandonam o Brasileiro, que será, para mim, o que vai acontecer de colocar time misto. Desses todos os times, o único que, a meu ver, vai levar vantagem nisso aí é o Palmeiras. Porque o Palmeiras tem dois times que disputam qualquer campeonato. Não tem jeito, não tem como não falar do Palmeiras. Qualquer 11, ele colocou 11 aqui, tirou, colocou outros 11, continua um time bom, um time competitivo. Então, o Palmeiras acaba levando vantagem por causa do elenco. Então, meu amigo torcedor do Atlético, essa foi minha análise. Como eu falei, o problema do Atlético, o calcanhar de Aquiles, é o sistema defensivo ou a zaga individualmente. Então, conto com sua participação. Um grande abraço, até mais. Valeu, fui, tamo junto, tchau.